FIFA exclui time do grupo do Flamengo no Super Mundial do meio do ano. Gerson é cortado da seleção e volta ao ninho do urubu. E vamos falar também da boa notícia do Flamengo em jogos fora de casa. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você não perde as notícias do dia a dia do Flamengo de uma maneira reduzida, para você não ficar perdido na internet buscando aí notícias do Flamengo. Seu lugar é aqui. Então clica aí no botão inscreva-se e ajuda o nosso canal a crescer aqui. Não sejam essas pessoas que assistem os meus vídeos aqui e não se inscrevem no canal. Dá uma força para outro flamenguista como você e assim você dá essa moral para o canal continuar crescendo aqui. Estamos tentando bater os primeiros 600 inscritos e você pode me ajudar nessa. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, não tem como não começar falando do jogo do Wesley pela seleção brasileira, né, meus amigos? Que jogo do garoto. Jogou 11 minutos, jogou muito. Em 11 minutos ele fez muito mais do que o tal do Wanderson, que era o titular em 1 hora de jogo. Ele ali, logo que ele entrou, 2 oportunidades claras de gol que saíram dos pés dele. A seleção estava jogando bem com o Gerson saiu ali machucado, aí a seleção começou a ratear um pouco, tomou o gol do empate, mas quando o Wesley entrou, incendiou, inclusive a torcida. É aquilo que eu já venho falando aqui há alguns vídeos. A seleção brasileira precisa ter jogadores que jogam no Brasil. Isso vai fazer a torcida apoiar muito mais, o torcedor ganha uma identificação com o time. É claro que lá fora tem vários jogadores muito bons, mas um monte de gente que a gente não conhece, então perde identificação. Jogadores como Wesley incendeiam o jogo, incendeiam a torcida e dá para perceber que dentro de campo as coisas se modificam com esse apoio da torcida. Inclusive, o Brasil venceu, né, salvou aí a cabeça do Dorival com um gol de mais um flamenguista, que é o Vinícius Júnior. A parte ruim nessa história toda nesse jogo é que o Gerson saiu machucado. A princípio pensou-se que fosse uma lesão séria, né, na coxa, mas ele fez exames na madrugada dessa sexta-feira e graças a Deus não teve lesão confirmada, apenas dores. A CBF já empurrou para o Flamengo, né, disse que ele já chegou na seleção com algumas dores, que ele já sentiu dores ali na final do Carioca, então ele teve que, aí não vai jogar contra a Argentina e teve que ser cortado da seleção. Inclusive o Dorival já até anunciou o substituto para ele, né? Mais uma vez um problema na posterior da coxa. O Flamengo vem sofrendo com esse tipo de lesão, vários problemas desse tipo aí. Acho que mais de 6 jogadores, né? Cebolinha, Michael, Ayrton Lucas, Alexandro, Juninho, o Luiz Araújo, agora o Gerson. Então é um problema esse tipo de lesão, que é um problema chato, não é grave, mas é chato porque tira o jogador aí por 1, 2 jogos. A ideia agora é tentar recuperar o Gerson para o jogo contra o Internacional. Ele volta ao Rio de Janeiro, volta para cá para o ninho do urubu, porém o Flamengo tá de folga até segunda-feira. Então a gente não sabe aí se o Gerson vai fazer algum tipo de fisioterapia até lá. De qualquer forma, ele deve ser representado na segunda-feira junto com o restante do elenco para treinar visando esse jogo. Outro que também já está treinando, já está treinando inclusive na folga, é o Danilo, também se preparando aí para tentar estrear com o Flamengo contra o Internacional no Maracanã na estreia do campeonato brasileiro. Mudando de assunto aqui, falando do Mundial, a FIFA anunciou o corte do time León do México que estava no grupo do Flamengo, sob a alegação de que o León é do mesmo dono do Pachuca. Então, segundo o regulamento da FIFA, não pode ter 2 times aí com o mesmo dono. Dessa forma, o León sai e aí um outro time do ranking da CONCACAF entraria no lugar dele. Muita gente falando em América do México, porém a FIFA também tem um outro regulamento que não podem ter 2 times do mesmo país. Ou seja, times dos Estados Unidos e do México não poderiam colocar um outro representante da CONCACAF. A exceção é para que se os times ganharem algum tipo de campeonato continental, que é o que aconteceu com o Brasil. O Brasil tem 4 representantes, mas todos eles foram campeões de um torneio continental que é a Libertadores. No caso da CONCACAF, isso não vai ser possível. Então, dentro do ranking, os 14 primeiros colocados são dos Estados Unidos, que já tem representante no Mundial, ou do México. O 15º é que não, um time totalmente desconhecido, o tal do Alajuelense, ou seja, um time da Costa Rica, que ninguém conhece, que provavelmente é um time inferior ao León. O León, por exemplo, camisa 10 do León, é o camisa 10 da seleção da Colômbia, o James Rodrigues. Não é um jogador que está jogando tanto, mas é um jogador
caro, né? E o Alajuelense provavelmente é um time mais fraco. Então, muita gente já comemorando, dizendo que o Flamengo praticamente está classificado às oitavas de final. Porém, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é isso, é um time mais fraco, é um time da Costa Rica, ninguém conhece ele, é um time de poderio financeiro bem menor do que o Leão, mas esse é o lado ruim. Um time que desconhecido, além de não conseguir estudar tanto esse time, é um time que vai vir como um franco atirador. Então o Flamengo não pode nem pensar em empatar com um time desse. O Flamengo ganha uma pressão a mais, porque também tem o Esperance lá da Tunísia, que o Flamengo não pode também pensar em empatar. Então fica definido ali que o segundo jogo do Flamengo contra o Chelsea é o jogo que vai definir o primeiro lugar desse grupo, né? E todo mundo quer fugir, por exemplo, do Bayern de Munique, que está no grupo C, que provavelmente vai ser o primeiro colocado. Então, supondo aí que o Flamengo empate com o Chelsea, né, que já seria um bom resultado, e os dois vencendo os outros dois jogos, o fiel da balança vai ser o jogo contra esse Alajuelense. Quem fizer mais gols nesse time, provavelmente se classifica em primeiro lugar. O Chelsea vai enfrentar, se for esse time, enfrenta eles no primeiro jogo. O Flamengo já pega eles por último. Então, primeiro jogo é aquela coisa. Todo mundo ainda entendendo o que é o campeonato, pode ser que o Chelsea ganhe, mas não ganhe de tanto. Já o Flamengo vai ser o terceiro jogo. O Flamengo já vai estar no campeonato. Então, o Flamengo tem que meter uns 4, 5-0 para tentar fazer saldo e se classificar em primeiro. E aí, de repente, pegar um Boca Juniors ou um Benfica, né? Nas oitavas, provavelmente vai ser o Benfica, que o Boca Juniors está meio mal esse ano, né? Não está nem na Libertadores, mas de fato o Flamengo tem que fugir aí desse confronto contra o Bayern de Munique nas oitavas de final. Vamos aguardar, porque, como eu disse, muita gente falando que também pode ser o América do México, que seria o outro time mexicano ali mais bem colocado no ranking, né? Mas, segundo a regra, teria que ser o Alajuelense da Costa Rica. Vamos ver aí. Deixa nos comentários se você ficou feliz com essa mudança ou você também está preocupado com a pressão a mais que o Flamengo vai ter nesse Mundial. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falando dessa notícia boa sobre os ingressos fora de casa. O BAP comunicou que o Flamengo vai comprar toda a carga dos jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Já comunicou, inclusive, para a CBF. O que muda nesse sentido? O Flamengo é que vai vender esses ingressos no site onde o Flamengo vende os ingressos dos jogos no Maracanã. O site do sócio-torcedor. Talvez até tenha desconto para o sócio-torcedor. A gente não vai saber ainda porque vão ter algumas mudanças e provavelmente o BAP vai anunciar essas mudanças na semana que vem. De qualquer forma, é uma boa notícia porque eu já tive essa experiência de querer assistir um jogo fora de casa. Foi no Morumbi, um estádio grande que teria mais ingressos, né? Um time organizado, mas foi horrível a experiência de comprar um ingresso. Assim, o São Paulo, inclusive, vendeu o setor errado, que era o setor do São Paulo, para o torcedor do Flamengo, e só na hora de entrar no estádio que a gente ficou sabendo que realmente a gente ia conseguir assistir o jogo. Tivemos que ir camisa paisana para não ter confusão e não perder o jogo, então foi uma experiência horrível. Vendendo no site do Flamengo, facilita a vida do torcedor que é de fora do Rio ou do torcedor como eu que gosta de viajar para ver também o time jogando fora de casa. Então, uma excelente notícia nesse sentido. Como eu disse, o BAP também anunciou que vão haver algumas mudanças no sócio-torcedor, principalmente off-Rio. Vai tentar aproximar um pouco mais esse sócio-torcedor do Flamengo. Tomara que essas novidades, essas mudanças sejam positivas, nada de encarecer mais ainda os ingressos. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, não seja como essas pessoas que assistem os meus vídeos e não se inscreve no canal. Não custa nada para você, para a gente é muito importante. Então, se inscreve no canal, fortalece o trabalho de outro flamenguista como você, ajuda o nosso canal a crescer aqui e não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que você acha que vai gostar dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!